Fala galera do canal Wrestling em Geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, galera. Sejam bem-vindos a mais um podcast pra falarmos sobre o show da WWE. Nesse caso é o show do Monday Night Raw. Então, sem mais delongas, vou pedir pra você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E vamos nessa hype aí. Seguinte, ó, no último SmackDown eu nem quis falar de meta de likes, tá? Só pra vocês verem um teste de como que funciona os likes aí. Quando eu não peço like, dá uma olhada na quantidade de like que teve no podcast do SmackDown e dá uma olhada de like que teve no podcast do Raw e do SmackDown anterior. Olha a diferença. Então, ó, eu vou pegar a meta do Raw passado. A gente teve quase 2.000 likes. Bora? 2k de like? Se não bater 2k de like, não tem podcast do SmackDown, tá? Tá aí, ó, vocês têm até sábado. Até sábado pra bater 2k de like. Senão não tem. Não tem. Comigo é assim, ó, é na minha mão. Vai comer da minha mão agora. Seus... Porque a galera não deixa o like por esquecer. Não é porque não gosta do vídeo. Se você não gostar do vídeo, beleza. Aí dá dislike. Agora, por esquecer, por preguiça. Preguiça é um dos pecados capitais, tá? Vamos lá. Abrindo o show do Rock. Foi um Raw de caramba, hein? Um Raw de maldade, velho. Um Raw de pouca compaixão. Começou com o Paul Heyman ali reclamando, junto com o Logan Paul, o Austin Theory, falando que o Seth Rollins, ele tirou o main event da WrestleMania do Logan Paul e que ele também aí rouba o crédito de ter cofundado a Division, mas foi ele, Paul Heyman, o cérebro por trás. Ele já tinha feito a mesma coisa no Shield, agora ele quer destruir, né? Mas ele promete que a próxima vez que o Seth Rollins estiver naquele ringue, ele será destruído como nunca antes, né? E aí, só porque ele falou aquilo, começou a aparecer ali o Adam Pearce pra falar que o Seth Rollins não estaria ali naquela noite, né? Ainda não tá liberado medicamente. Mas aí começou também a surgir alguns mascarados ali, né? Alguns mascarados vieram. O Logan Paul foi atrás de um deles. O Austin Theory foi atrás do outro, né? E acabaram deixando o nosso querido Paul Heyman sozinho dentro do ringue, né? E aí veio outro mascarado na rampa, o Paul Heyman falando com ele, pedindo desculpa e tal. Só que pelas costas do Paul Heyman, aí sim veio o verdadeiro mascarado Seth Rollins com uma cadeira e lhe deu uma cadeirada nas costas, a lá The Shield. Olha, eu vou te falar, viu, o Paul Heyman... Eu não esperava o Paul Heyman aguentando levar cadeirada hoje em dia não, hein. O Spear aquela vez já foi loucura, caramba, hein. E não só isso, o Rollins vai lá, prepara um stamp e dá uma estampada no Paul Heyman, cara. O Paul Heyman levou um curb stamp do Seth Rollins. Que coisa, hein? Selou bem ainda. Selou muito bem o golpe. Aí depois sangrou ali o nariz dele e tal. Acho que aquilo ali já era sangue meio fake, né? Aquilo ali já era sangue fake. Pela cor aí dá pra ver, né? Mas enfim, Paul Heyman então aí destruído pelo Rollins. Tá cumprindo com o que ele prometeu, né? Cumprindo com o que ele prometeu. E aí foi engraçado porque no backstage o Jimmy Uso apareceu e atacou ali então o Austin Theory. E na ambulância que estava sendo levado o Paul Heyman, quem estava dirigindo a ambulância? O LA Knight, cara. O LA Knight levou ele embora. E aí já começam muitas teorias aqui. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa. Eles precisam explicar a questão do Brock Lesnar, porque o Brock Lesnar ele vem novamente andando com o Paul Heyman e ele estará no Raw em breve. Não faz sentido o Brock Lesnar ver o Paul Heyman sendo atacado assim pelo Rollins e ele não querer uma retaliação, sabe? Ele vai simplesmente só ignorar ali, tipo, ah não, eu vou ficar sozinho mesmo, o Paul Heyman que se vire com as tretas dele. Sabe? Ele deveria ter algum tipo de interesse, né, em tretar com o Rollins também. Mesmo que eles não lutem na WrestleMania. Primeiro, é uma chance ainda. Eu, inclusive, fui o primeiro a dar o furo, hein? Se aconteceu, eu fui o primeiro a dar o furo e falar, ó, por causa da venda de ingressos, não duvido nada mandarem o Rollins contra a Lesnar pra WrestleMania, tá? Mas pode acontecer de ele só vir fazer uma promo mesmo, quem sabe? Falando assim, ó, Seth Rollins, vem aqui agora, eu vou te arrebentar, né, pelo que você fez com o Paul Heyman. E aí, ao invés de vir o Rollins, vinha o adversário dele na WrestleMania, que poderia ser número 1, o Obafemi. Número 2, aí sim o LA Knight. Porque o LA Knight, além de ter eliminado ele lá no Royal Rumble, junto com a ajuda do Cody Rhodes, o LA Knight, ele agora tá envolvido aí. Ele não tinha nada a ver com a treta, nada a ver, mas ele tava lá levando o Paul Heyman de ambulância,
né? Então ele está demonstrando ser um inimigo da Division ainda, tá? Em véspera de WrestleMania. E o Jimmy e o Jey Uso, a gente vai falar mais deles na sequência, eles estão tretados com o Logan Paul e o Theory mesmo. Então parece que vai encaminhar uma luta de tags deles na WrestleMania. Então, pra ter os encaixes, teria que ter Theory e Logan Paul contra os Usos pelo título de tags. Aí poderia ser a opção do Rollins contra o Lesnar. Ou eles realmente têm a certeza que o Bron Breakker voltará até a WrestleMania. E o Bron Breakker voltando, Rollins contra Bron Breakker. E aí sim, disputa de tags. E aí o LA Knight pegaria o Brock Lesnar, né? Ficariam esses os casamentos, aí todo mundo teria com quem fazer par. Né? Se fosse, por exemplo, Rollins e Lesnar, aí o LA Knight não teria par, teria que fazer alguma coisa lá pro SmackDown provavelmente, né? Mas ele tá sendo envolvido, então... Às vezes não sabem ainda se o Bron Breakker será apto, então eles meio que deixam só essa cartada do LA Knight pra em caso de, não vai ter Bron Breakker, não usam o LA Knight, usam Rollins contra Lesnar. E no caso de ter Bron Breakker, aí eles usam o LA Knight contra o Lesnar. Eu acho que vão descartar o Bafemi e Lesnar por enquanto. E eu já vou falar por que na sequência, tá? Mas tá tudo muito nebuloso ainda, nada cravado. O Gunther foi enfrentar finalmente o Dragon ali pra, quem sabe, botar um ponto final nessa treta que eles vêm tendo desde o Royal Rumble. E aí, não teve jeito, o Dragon ali se esforçou, mas levou ali o Sleeping Roll. O Gunther ainda tirou a máscara dele, né, enquanto ele fazia o golpe. E depois no replay a WWE ainda vai lá e mostra justo o ângulo que dá pra ver o rosto do Dragon Lee, cara. Os caras mostraram o rosto do Dragon... agora já era, né? Agora a parada é a seguinte, é o Dragon Lee mudar a gimmick, parar de usar máscara, vir sem máscara, tipo o Del Rio, tipo o Andrade, sabe? Abandonar a máscara e lutar sem máscara. Eu acho o seguinte, como ele desrespeitou os lutadores fazendo isso, na WrestleMania o que vai sobrar pra ele, acho eu, é o Rey Mysterio vindo tomar as dores. O Rey Mysterio vai tomar as dores do Dragon Lee e é capaz eles armarem uma luta... Máscara versus cabelo, né? Faz tempo que não rola isso. Tipo assim, se o Gunther perder, tem que raspar o cabelo. Se o Rey Mysterio perder, tem que largar a máscara. Ou até o Gunther aposentar o Rey Mysterio, que aí já acho que não. Acho que o Rey Mysterio não vai parar agora, não. Mas eu acho que vai rolar uma luta deles, cara. Porque não tá caminhando pra uma outra coisa, né? Tem ainda 6 Raws até a WrestleMania. 6 Raws e ainda mais 7 SmackDown. Então... muito show pra eles trabalharem em alguma coisa, mas assim, já tá encurtando, né? Precisa começar a anunciar a luta. Então, como precisa anunciar a luta logo, não dá pra eles deixar tudo pra faltar 4 semanas ali. Alguma coisa vai se confirmar na semana que vem ou na outra. Então, é o meu palpite. Daí o Logan Paul e o Austin Theory tinham ido lá falar que eles desafiam os Usos pra um combate ali. O Austin Theory contra o Jimmy Uso, já que ele foi lá se intrometer. Beleza. AJ Lee então veio ali como campeã intercontinental, trazendo seu cinturão. E foi ali então com aquele seu short cafona pra caramba, promar e falar ali que a Becky Lynch ficou no passado. Ela só tinha voltado pra WWE pra dar um chute na bunda dela, mas agora que já tá resolvido, ela quer experimentar toda essa nova safra. E que ela não quer esperar até a WrestleMania não. Então ela quer ser uma campeã lutadora, digna, portanto... Até antes da WrestleMania ela vai defender esse título algumas vezes aí, né? Assim, não acho que acabou a história com a Becky Lynch, tá? Vai concluir na WrestleMania, mas a minha suspeita era o quê? Bom, AJ Lee, como ela falou que quer trabalhar com outras lutadoras, eu acho que ela começa perdendo pra Becky, ela ganha na WrestleMania e depois da WrestleMania ela trabalha integralmente como campeã contra outras lutadoras. Pelo jeito não, pelo jeito vai ser a teoria número 1, que era tipo assim... ela faz um reinado curto e depois passa de novo o título para Becky Lynch e a Becky Lynch sai por cima no final. O grande problema de fazer um reinado curto como é que ela vai trabalhar com outras lutadoras igual ela falou que ela estava interessada. Ela tá falando que ela vai fazer isso antes da WrestleMania. Então, pelo jeito, esse trabalho com outras lutadoras vai ser tipo assim, semana que vem, desafio aberto, uma luta. Aí na outra semana, outro desafio aberto, outra luta, sabe? Vai lutar com umas 2, no máximo 3... E depois perde pra Becky e dá um sumiço. Eu acho que ela vai trabalhar semi-part-timer, tá ligado? Tipo assim, de janeiro a abril,
tô full timer aqui. Depois dou uma pausa, volto pro SummerSlam. Aí fico no SummerSlam, faço uma turnê europeia, aí sumo de novo. Vai ser tipo isso, eu acho, tá? Pelo jeito será isso. Bom, fica então o recado. Semana que vem vamos ver aí se alguém aceita o desafio da AJ Lee. Depois o El Grande Americano Original foi ali então por um combate contra um dos capangas do El Grande Americano Fake, né? E apesar das interferências, apesar de ter sido atrapalhado, apesar de ele quase ter tirado a máscara, inclusive, do El Grande Americano Fake, ele conseguiu vencer rapidamente ali com o seu German Suplex com ponte. E é isso, mano. Eles estão enxugando gelo até chegar a WrestleMania logo, né? Porque essa é uma luta que vai acontecer. Não é possível que eles não vão deixar na WrestleMania essa luta, né? Que eles vão falar, não, vamos fazer no Raw. Não, que façam lá. Aí sim, quem perde tira a máscara, né? Quem perde tira a máscara e revela logo a identidade um do outro. Bom, depois o Rusev veio chamar o Oba Femi pra porrada, né? Falou, ó, tô cansado, vamos logo se encarar aqui, né? E veio o Oba Femi ali, o nigeriano, os dois ali tete a tete, mas não teve luta não. Os dois foram só pra porradaria mesmo ali, porradaria franca. O Oba Femi jogando ele pro corner com umas murradas, depois o Rusev com aquele chutão dele lá no alto, na cabeça. Cara, eu não consigo fazer esse chute. Eu, sendo muito mais leve, não consigo levantar minha perna nessa altura, mas nem a pau. O Rusev foi impressionante, né? Mas aí depois veio o Oba Femi, arrebentou ele, jogou ele pra fora, e ficou aí, então esse teaser, né? Olha, são 6 Raws até a WrestleMania. O Oba Femi também participa do SmackDown às vezes não, quase todos, né? Tem mais 7 pra ele. Então assim, tem bastante show ainda pro Oba Femi. Por que eu tô falando isso? Porque dá pra eles mandarem uma luta dele com o Rusev antes da WrestleMania, e na WrestleMania ele tem um outro adversário. A questão é que está se passando as datas, né? Nada anunciado ainda. Então, ainda pode ter Lesnar e ele? Pode. Ainda pode ter Rusev e ele? Pode. Eles podem deixar isso aí pra WrestleMania. Pode ser ele contra o Priest, porque o Priest vem demonstrando uma certa inveja. O próprio Artrut brincou com ele, né? Você tá com inveja desse Oba Femi. Pode acontecer também. Então eu acho que eles têm 3 planos pro Oba Femi. É Lesnar, Rusev ou Priest pra WrestleMania. Alguma dessas coisas eles vão fazer com o Oba Femi. Então, sem drama, né? Sem drama. De qualquer forma, ele vai ganhar de algum gigante. O Lesnar talvez ele até perca, né? Mas os outros dois eu acho que ele ganha sim. Bom, depois tivemos ali então o combate lá do Jimmy contra o Austin Theory, que acabou por desqualificação porque o Logan Paul interferiu, né? Mas aí então veio o Jey Uso, né? O Jey Uso ali então veio com a sua muleta, arrebentando ali então o Austin Theory e também o Logan Paul, né? E é isso, gente. Eu acho que esse aqui vai ser o combate das tags na WrestleMania. Não tem muito segredo, não. Vai... É porque a gente imaginou o Logan Paul e o Rollins na WrestleMania, né? Mas como continua essa feud aqui, eu acho que não vai ser Logan Paul e Rollins mesmo, não. Eu acho que isso aqui vai ser nas tags. Bom, depois tivemos a Rhea Ripley, vencedora da Elimination Chamber, junto ali então com a Io Sky pra falar sobre o futuro delas. E aí o Sky feliz pela amiga. Ai, amiga, vai lá, arrebenta! Vira campeã, amiga! Depois tivemos o Dominic enfrentando o Penta. Vale a pena ver de novo? Vale a pena ver de novo. Foi a 7ª vez, cara. O número 6, esse é o da sorte, hein? Esse é o da sorte. Em resumo, o Dominic ele queria roubar. E aí ele pediu ali pro Didi McDonald dar lá o martelinho pra ele enquanto o juiz estava distraído. O Finn Balor proibiu, falou, não, deixa ele lidar sozinho. E aí os dois ficaram discutindo. O Penta foi lá e saltou em cima de todo mundo. Depois ali o Dominic quase fez um 619 nele, sem sucesso. O Penta faz o Penta Driver e se torna campeão intercontinental da WWE, né? Meus amigos, que coisa, hein? Que coisa. O Finn Balor acabou atrapalhando o Dominic. Atrapalhando sem querer querendo, né? Ele não quis ajudar o Dominic a roubar, né? Digamos assim. O Dominic vai chiar com isso, o Didi vai chiar com isso, né? Acho que próxima semaninha aí vão dar uma sua no Finn Balor e vai ter Finn Balor e Dominic na WrestleMania. A questão é que a gente estava imaginando isso pelo título intercontinental, né?
entre os dois. Só que com o pentacampeão agora, o Dominic teria que recuperar o título, ou o Finn Balor virar campeão, né, antes da WrestleMania. Já falei, tem muita data ainda, tudo pode acontecer. Ou virar um negócio triplo que de certa forma eu não gostaria não, tá? Nada a ver, assim, a feud do Finn Balor e do Dominic tá muito bem encaixada, vai meter um terceiro elemento que não tem nada a ver. Se quisessem dar um push pro Penta, que tivesse ele vencido uma das outras 6 vezes. Uma das outras 6 vezes que ele teve tal shot, que desse o título pra ele. Não quiseram dar lá atrás, seguraram o título com o Dominic preso, sabe? Com ele tendo o título praticamente de enfeite e preocupado com a AAA. E aí agora que não precisa do Penta campeão que tá encaixado com o Finn Balor, vai mandar o título com o Penta e meter ele no meio da rivalidade que não tem nada a ver. Você percebe? Não, pra dar uma cota aqui pro Penta, né? Hora errada, né? Hora errada. Então assim, prefiro totalmente Finn Balor contra Dominic só. Então se for pra rolar essa luta na WrestleMania e não for pelo título Intercontinental e fizerem outra coisa com o Intercontinental, fica até melhor. Fica até melhor. Inclusive no backstage, teve um videozinho lá que a Liv Morgan fez. Ela quis parecer ali assustadora, né? Ela apareceu ali meio que numa grade ali, com a luz vermelha, né? Se a intenção dela era assustar, ela na verdade nos excitou, né? Eu lembrei do filme da Angelina Jolie lá. Era Gia? Não sei se era Gina ou Gia, né? Uma cena na grade, assim. Bom, quem viu, viu. Quem viu, viu. Mas só para maiores de 18 anos. Ela falando lá, né? Que realmente ela é privilegiada, né? Ela vai falar: desculpa, Stephanie, por ter assinado com a WWE aos 20 anos, enquanto você foi rejeitada no seu primeiro teste. Me desculpa por ter tido acesso aos melhores dos melhores, enquanto você cresceu lutando em um barraco de barro, em um ringue infestado de pulgas por 10 anos. Na WrestleMania, vou te dar o privilégio da sua vida. Você vai entrar no ringue com a maior vencedora do Royal Rumble de todos os tempos, a primeira campeã do Crown 6 vezes campeã, vencedora do Money in the Bank. Você vai entrar no ringue com a Liv Morgan e vai aprender tudo o que precisa saber sobre mim. Meteu essa pra cima da Stephanie Vaquer. Gostei do recado, hein? Gostei do recado. Bom, aí então, evento principal, OTC, Roman Reigns presente, ia ficar tete a tete com o CM Punk, né? Ele mal entrou ali, né? Só falou pra galera reconhecer ele. E depois que a galera reconheceu, veio aí o CM Punk já o interrompendo, né? E aí então, o CM Punk falou pra ele: Roman, eu logo de cara já vou entregar o que você quer. Eu te reconheço, tá? Então assim, não vamos desperdiçar todo o dinheiro que custa uma aparição sua, porque isso aqui poderia se resumir em um tweet. Então, vamos fazer logo as coisas de primeira. E aí o Roman Reigns falou: falando em tweet, o meu tweet te magoou, Punk? Você ficou chateadinho? Aí o Punk foi e falou: olha, eu sinceramente não me importo o que as pessoas tweetam sobre mim. Eu não fico bravo, eu não guardo rancor por coisas que dizem em mim em podcasts ou em outros lugares, né? Eu não dou a mínima. Então assim, você tá vendo essas olheiras aqui que eu tô tendo? Essas olheiras, elas existem porque eu tô 7 semanas como campeão, promovendo essa baboseira toda sua pra gente meio que viver o clima da WrestleMania, né? E aí ele vai falar, né? Essa cidade, inclusive, é a cidade onde estreou o Shield. E o Roman Reigns foi e falou pra ele: mas vamos lembrar uma coisa, você trouxe os outros 2. Você não me escolheu. E cara, que bom que o Roman falou isso, porque de fato, a galera, elas distorce tudo, né? Fala que o CM Punk fundou o Shield. Não foi o CM Punk que fundou o Shield. Eles tinham uma ideia de trazer uma stable de lutadores que tinham uma certa história em empresas fora da WWE, independentes em geral, ali, Ring of Honor, CZW, né? E iam botar eles para serem ajudantes do Punk no começo, tá ligado? E aí quem era o principal destaque na época? O Seth Rollins ali, veio da Ring of Honor. Você tinha o Dean Ambrose vindo da CZW. E você tinha o Cassius Ohno, que era um que o Punk também gostava de uma opção. Só que a galera que escolheu o Shield de verdade, a equipe, o Vince, o Dustin Rhodes, eles olharam pro Roman Reigns e o próprio Arn Anderson também. Olharam pro Roman Reigns no NXT e falaram: cara, mano, esse cara é muito bonito, velho.
esse cara é muito bonito. E falaram, mano, vamos botar ele no grupo. Vai combinar melhor. Então ali não. Ali, tipo assim, desvirtuou o que seria a ideia inicial. Porque o Roman não tinha história nenhuma em outra empresa, em Indy, nem nada. Desvirtuou o que era pra ser o Shield. A ideia original de Shield, tá ligado? Só isso já quebra qualquer argumento que possa trazer o CM Punk. E aí o Punk foi e falou, realmente eu não te escolhi, mas estamos falando de evento principal de WrestleMania. Então, vamos perguntar para as pessoas quem elas acham que realmente vai vencer. Que tal a gente entrar nesse tema? Porque eu tô vendo através de você, e por mais que a sua mente possa parecer vazia, eu sei que tem algo aí dentro. E esse algo sou eu. Eu entrei aí. Eu sei que você não para de pensar em mim. E aí o Roman vai e responde pra ele: Punk, é verdade. E eu volto a repetir, eu te odeio. Mas, aí ele chama ele de Phil. Mas Phil, se você não tivesse esse título, você nem sequer estaria no meu radar. Porque Phil, nós aqui da empresa só te trouxemos de volta porque você ainda consegue entreter alguns virgens de 30 a 40 anos que moram ainda com os pais e também para vender alguns ingressos em Chicago. É para isso que você... na verdade é o seguinte, eu falo que é os adolescentes eternos, né? Os fãs do Roman Reigns, dos fãs do CM Punk, é os eternos adolescentes que não superaram ainda, e eu falei isso na live também, né? Eu não chamaria de virgens de 30 a 40 anos. Acho que não chega a ter 30 a 40 anos. Talvez nos Estados Unidos. Mas no Brasil, certamente é o cara de 20 a 30. O cara de 20 a 30 é esse, que não superou a adolescência dele de torcer pro CM Punk. Ele nem sabe que ele torce pro CM Punk mais, porque nem é mais o mesmo de antes, né? E aí ele vai falar, e você é um mentiroso, Punk. Você quer fazer as pessoas acreditarem que você se diverte aqui, que você tá aqui como um líder de vestiário. Mas, convenhamos, eu e você sabemos a verdade. Você não nasceu pra ser campeão. Você não é o CM Punk. Você é um covarde pra mim. Quer saber? Eu vou te mandar pra uma turnê de despedida igual a do John Cena. Depois de a gente ganhar muito dinheiro com você, a gente te manda pro NXT e acabou. Vai ser tudo pra mim. Então, na WrestleMania, depois que você aprender um pouco com essa geração que eu sou, você vai pro NXT ensinar a próxima. E essa próxima geração que vier da NXT, o chefe da tribo vai esmagar cada uma delas. E você vai se aposentar. E aí, ele tava meio que indo embora. O CM Punk segurou ele e falou: Não. Você não vai embora assim não. Eu ainda tenho uma coisa pra falar pra você. Primeiro, você fala de nós. Quem é nós? Você tem alguns samoanos aí escondidos dentro da sua barriga, no seu bolso. Você não tem mais seus primos. Você não tem mais o Shield. Você não tem nem mais o Wise Man. Eu tirei tudo que você tinha. Então, as coisas mudaram aqui. Eu sou o astro principal. Eu estou na WrestleMania. Eu venci aqui na Netflix. Eu estou no vestiário conversando com seus primos enquanto você não consegue fazer nada. Você está simplesmente só sozinho. Então, você não vai me desrespeitar. Você quer falar da minha aposentadoria? Mas eu vou dizer o que vai acontecer na WrestleMania. Eu vou te enterrar. E quando eu te enterrar, aí você não estará mais sozinho. Porque eu vou enterrar você ao lado do seu falecido pai. E simplesmente foi embora ali. Aí sim, né? Aí ele vazou. Aí ele vazou e o Roman Reigns ficou com uma cara furioso. Olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Eu achei que eles não iam sair na mão até chegar a WrestleMania, mas eu acho que eles vão, hein? Depois disso que o Punk falou pro Roman, eu acho que os dois vai sair na mão antes da WrestleMania. Vai ter algum brawl entre eles, cara. Vai ter algum brawl entre eles, porque falou do falecido pai do Roman, ele vai ficar puto. O Roman pode retribuir falando da cachorrinha do CM Punk, né? Pode falar da cachorrinha do CM Punk aí também. Eu não estou falando da AJ Lee, eu estou falando da cachorrinha literal mesmo dele, né? Não da outra. Que é a Larry, né? Esqueci. Que ela faleceu também ano passado lá.
E ele pode falar dela e o Punk também ficar puto e tal. Pode acontecer, pode acontecer. Pois é. Se intensificou a nível pessoal essa rivalidade, hein? Que coisa, meus amigos, que coisa. Veremos essa WrestleMania aí. Quem que vai levar a melhor, quem que vai vencer. O Roma tava até um tanto favorito, tava 1.3. 1.3 não, 1.30. E o CM Punk tava 3 de odd. Até semana passada, né? Então o Punk por enquanto tá bem zebrinha nesse confronto. Comenta o que vocês acharam, um abraço, até a próxima e fui.